Paz do Senhor Jesus, amém? Alegria estarmos juntos, primeiro dia do ano, estivemos juntos no último dia do ano, estamos juntos no primeiro dia do ano, cultuando ao Senhor, dando louvores, ouvindo a palavra, meditando. Isso é sempre uma bênção para as nossas vidas. Eu quero abrir em Gênesis, capítulo 1. Gênesis 1, 26 e 27. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. A palavra diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, obrigado por esse dia, por tudo que o Senhor nos deu neste primeiro dia, pela Tua presença, Tua graça, como cantamos aqui. Obrigado porque, mais uma vez aqui, temos a oportunidade de abrir a Tua palavra para ouvirmos, Senhor, a Tua palavra ao nosso coração. Que o Senhor fale conosco nesse primeiro dia do ano, esse primeiro culto do ano. Que seja um momento para começarmos ao seu lado e na direção certa, ó Deus, nossos dias e essa nova etapa que se inicia. Fala conosco de uma maneira especial, é o que queremos pedir no nome de Jesus. Amém. Eu queria fazer a pergunta nessa noite: qual o sentido da vida humana? Ontem nós tivemos uma reflexão exatamente a esse respeito, como eu falei, esse tempo do ano, o fim do ano, ano novo, para nós de uma forma especial, é um tempo de reflexão, de revisão, de pensar em propósitos, de olhar para trás, de fazer avaliações da nossa vida. E isso de uma maneira muito geral, mas nós, que somos cristãos, nós que aprendemos da palavra, seguimos ao Senhor, eu acredito que essa reflexão ainda seja mais importante. E essas viradas de página que a cultura ocidental nos dá a oportunidade, né? Porque se você parar para pensar assim de uma maneira mais séria, não existe nenhuma diferença, né, entre o dia de ontem e o dia de hoje. São dias exatamente iguais. O que mudou? O que de fato começou hoje? Significativo. É uma contagem. Se você parar para pensar, não há nada de novo no dia novo, no ano novo. Mas isso pode não ser verdade, ou pode haver realmente mudança, diante das nossas atitudes com relação à vida. O ano
Enfim. Então, essa reflexão é uma reflexão importante. Então, eu faço essa pergunta, que não é uma pergunta fácil. Qual é o sentido da vida humana? E a pergunta é: por que nós vivemos? Por que estamos aqui? Como a minha vida faz sentido? A gente iniciou essa reflexão ontem e eu queria prosseguir aqui olhando para Gênesis, olhando para o livro que fala dos nossos começos, que fala da nossa criação, que fala do momento em que Deus nos colocou aqui. Por que Ele nos colocou aqui? E olhar para Gênesis, para o capítulo 1, para o capítulo 2, nos faz entender um pouquinho desse sentido. Eu queria compartilhar aqui alguns versículos e deixar algumas reflexões para nós a respeito do sentido da vida humana. Qual o sentido da vida humana? Em primeiro lugar, sermos criados à imagem de Deus. Esse é um importantíssimo aspecto do sentido da vida humana. Vamos ver novamente o versículo que nós lemos, prestando atenção nos seus detalhes. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. É alguma coisa assim meio misteriosa, que muito se discute o que é a imagem de Deus em nós, no ser humano, em nós. Muitas coisas se falam. O fato é que Deus nos criou de alguma forma parecidos com Ele, com algumas de suas características. O ser humano, nós temos características divinas. E aqui no texto de Gênesis 26, 27, fala dessa capacidade que Deus nos deu de dominar, de governar, de organizar, de cuidar. E Deus tem essas características. Quem domina é Deus, quem governa é Deus, quem organiza alguma coisa é Deus, mas Ele nos fez um pouco parecidos com Ele e nos mandou exercer essas características que Ele tem. Ele nos colocou no mundo e nos pede para sermos assim. Isso é ser humano. O interessante é que quando nós nos comportamos como meros animais, a gente nega a natureza que Deus colocou em nós. Os animais, eles agem basicamente por instinto. O instinto em busca de alimento, o instinto em busca de proteção, o instinto em busca de acasalamento. Ser animal é correr atrás dessas três coisas: alimento, proteção, acasalamento. Quando o ser humano reduz a sua própria vida a isso, ele acaba saindo disso, do plano e desse muito mais que Deus colocou nele. A capacidade de viver, de construir, de se envolver, de governar, de dominar. O pecado tirou de nós, seres humanos, muito do nosso domínio. Muito. Nós chegamos a uma condição em que o Tiago, na Bíblia diz que o homem que domina a sua língua é digno de elogio, honra, homem perfeito. Olha que condição chegamos, irmãos. Fomos criados com a capacidade de dominar o mundo.
Mas hoje, não dominamos nem nossa própria língua. Tal a condição que chegamos. Ou seja, o grande desafio do ser humano, nosso, é dominar a nós mesmos. Estamos muito longe daquilo que o Senhor Deus nos criou e pediu de nós. Precisamos reencontrar a imagem de Deus. Essa ação de Deus na nossa vida. Então, a gente tem que pensar nessa responsabilidade, talvez seja uma palavra, de sermos criados à imagem de Deus, parecidos com Deus. É alguma coisa próxima de ser filho de Deus. Como um filho carrega as características de seu pai, e há uma responsabilidade nisso, o ser humano, a mesma coisa. O segundo aspecto que dá sentido à vida humana, que traz sentido à vida humana, é sermos abençoados por Deus. Eu não quis deixar isso de fora, porque se nós lemos ali no verso 28, eu acho que isso nos chama a atenção. Deus cria o ser humano, e verso 28 diz, Deus os abençoou. E lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Nós somos criados por Deus e somos abençoados por Deus. Essa é a nossa origem. E precisa ser assim. Não basta só viver. É preciso ser abençoado por Deus. Esse é o sentido da vida. Como um pai que cria o seu filho e o libera ao mundo com sua bênção. É mais ou menos isso que Deus fez conosco. Ele nos cria e nos abençoa. Vai viver sua vida, enche, multiplica, constitui família, enche a terra, subjuga a terra. A gente faz isso com Deus ao nosso lado, ou deveria ser assim. Abençoados com Deus a nosso favor e não contra nós. A vida faz sentido se nós estamos debaixo da bênção e não da maldição de Deus. É muito difícil viver sem a bênção de Deus. Aliás, é praticamente impossível. Por isso que, como igreja, por isso que a gente precisa da religião cristã para nos mostrar o caminho de não sermos amaldiçoados por Deus, mas abençoados por Deus. E a gente encontra esse caminho no Evangelho, nas Escrituras. Porque o homem acabou cumprindo o seu papel, a terra está cheia. O homem encheu a terra, o homem subjugou a terra. A terra está dominada e cheia, mas não está abençoada. Somos uma humanidade enorme, repleta, enchemos os quatro cantos, não há lugar onde não existam seres humanos. Aparentemente parecia que está tudo bem. Cumprimos parte da missão que Deus nos deu de encher a terra, dominar, o homem tem domínio, ok, mais ou menos, né? Mas a parte principal parece que falta. Qual é? A bênção. O homem não vive mais sob a bênção de Deus. Nós precisamos buscar a bênção de Deus. Sem a bênção de Deus, a vida não faz sentido. Viver, se multiplicar, encher, construir, fazer qualquer coisa, como foi o texto que Flávio leu logo no começo. Como construir qualquer coisa sem
a bênção de Deus, sem a mão do construtor, mor, não faz sentido. Precisamos da bênção do Senhor. Se você quer começar o ano de alguma forma diferente, você tem que pensar, eu preciso da bênção de Deus. Terceiro, a vida humana faz sentido por sermos responsáveis diante de Deus. A vida só faz sentido se nós formos seres responsáveis. Eu queria ler com você, agora no capítulo 2 de Gênesis, lá no verso 8, quando diz assim: ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. E lá no verso 15 diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Agora a conversa de Deus é com Adão. E Adão recebe uma tarefa específica. É muito interessante isso. A gente tem que entender que isso faz parte dos nossos princípios, dos nossos começos. Deus deu uma ordem, mais que uma ordem aqui, é uma tarefa: cuidar do jardim. E aqui cuidar vai além do cultivar. Tem alguma coisa a ver com proteger, com zelar. Que nos fala muito sobre a relação que nós temos com a criação hoje. Se é uma relação responsável com a criação, com aquilo que Deus fez e nos colocou, e ainda disse: cuida. Eu estava lendo isso aqui e pensando, e me veio o seguinte pensamento: será que o jardim do Éden, na qual Deus colocou Adão e Eva, seria um projeto de Deus para a terra toda? Que começaria ali com Adão. Cuida desse jardim. E é claro, depois aquilo ia ser multiplicado. E a terra, não sei, a Bíblia não diz isso, mas eu estou aqui pensando. E a terra seria um grande jardim. Um grande pomar, onde Deus ensinaria o ser humano a cuidar da criação e do planeta. Esse era o projeto, quem sabe? Mas esse projeto foi interrompido. Porque esse primeiro casal escolhido, Adão, já falhou com a sua missão. Então, eu queria que a gente entendesse também que a vida faz sentido a partir do momento que nós somos responsáveis diante de Deus. Ou seja, Deus nos criou pessoas responsáveis. Responsáveis no sentido, nós fomos responsabilizados por alguma coisa. Nós estamos aqui e Deus nos dá pessoas para a gente cuidar. Família, mundo, natureza, cidade, igreja. A gente recebe de Deus missão. Deus nos coloca, assim como colocou Adão no jardim e diz: cuida. Deus nos coloca no lugar onde estamos e diz: cuida. É fazer missão junto com Ele. A vida faz sentido assim. A gente trabalhando junto com Deus a partir do momento que a gente entende o chamado que Deus nos faz. A pergunta é: o que Deus tem colocado na nossa mão? Deus te colocou aonde? O que Deus pediu para você cuidar? Essa é uma pergunta. Onde Deus colocou você e disse: cuida disso para mim? Nós somos responsáveis diante de Deus. Quarto lugar, a vida faz sentido
por sermos feitos família por Deus. Esse é um outro aspecto da nossa criação, da nossa essência, daquilo que Deus fez em nós. Deus nos fez família. Capítulo 2, verso 18, em primeiro lugar. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e que lhe corresponda. Verso 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e quando este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e trouxe a ele. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Alguma coisa que está dentro do que é ser humano diante de Deus é ser família. É muito claro aqui. Não é bom que o homem seja só, esteja só. E Deus o criou casal, criou família. O sentido da vida também é viver em comunhão com os nossos semelhantes. Porque aqui família é muito mais do que o nosso núcleo familiar. O casamento é o princípio disso. Mas aqui nós estamos falando, aqui se fala que o ser humano precisa viver em comunhão com os seus semelhantes. No fim das contas, a humanidade é uma grande família, que precisava aprender a viver junto, se cuidar, se respeitar. Nós somos uma família. Era para a humanidade ser uma família, uma grande família. Assim como no início. Esse está o sentido da vida, aprender a viver com os nossos semelhantes e ter comunhão com eles. E aí nós temos a oportunidade de viver isso em alguns níveis, né? No núcleo familiar, na comunidade como uma igreja, na nossa família um pouco maior, na comunidade, mas no fim das contas, o nosso semelhante, o nosso próximo, que é como a Bíblia chama as pessoas que cruzam por nós, elas são alvo desse nosso amor. Ser família, viver família, faz parte do sentido da nossa existência. Esse versículo 18, ele é fundamental. Para quem quer entender um pouco mais sobre sua própria natureza, você precisa lembrar disso. Não é bom que o homem esteja só. Não fomos criados para viver isolados. Nós precisamos de gente, nós precisamos dos nossos semelhantes. Isso faz parte do sentido da nossa vida. E eu queria trazer um último sentido para nós aqui, que está presente em Gênesis, que é sermos instruídos por Deus. Essa nossa conexão com Deus e aprender de Deus é algo que, em último lugar, e eu só coloquei aqui em último lugar, talvez por ser um ponto mais importante, que não é em quinto lugar, é algo essencial, que é essa relação nossa com Deus. E a gente lê aqui no capítulo 2, em primeiro lugar, no verso 9. E depois nos versos 16 e 17. Onde nós lemos assim: e no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. O que a gente tem aqui?
nós temos aqui o princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria é, como diz Provérbios, temer a Deus e obedecer a Deus. Se o homem tivesse feito isso, estava tudo bem. Mas o homem não fez isso. O que a gente vai encontrar o tempo todo nas Escrituras, repetidamente, quando Deus chama o homem, instrui o homem, está tudo presente aqui. A vida se resume nessa relação que temos com o nosso Criador em obedecer a Deus. Seguir a sua instrução. Se Ele diz, olha, você pode fazer, tudo isso aqui você pode comer, mas tem uma coisa que você não pode fazer, porque se você fizer, você vai morrer. A árvore do conhecimento do bem e do mal não é uma maldade de Deus, não é uma privação que Deus queria dar ao homem. Isso aqui você não vai experimentar não, porque você está muito espertinho, muito saidinho, isso aqui eu não quero que você experimente. Não. Deus queria que o ser humano entendesse, e ainda é isso que a gente precisa entender, que conhecer o mal não é uma coisa boa. Mas Deus deu liberdade ao ser humano. Olha, você tem a oportunidade de conhecer o mal, mas isso não é bom, isso vai trazer a morte. Fique longe do mal. O que a Bíblia diz para nós? Se você lê Provérbios, se você lê o Antigo Testamento, se você lê o Novo Testamento, tema a Deus, obedeça a Deus, fique longe do mal e busque a vida. Fique próximo à fonte da vida. Nós ficamos tão impressionados com os efeitos da árvore do conhecimento do bem e do mal, que a gente se esquece que no jardim onde Deus colocou Adão e Eva, havia uma outra árvore muito especial, que era a árvore da vida. Ou seja, nós fomos criados para nos alimentar dessa fonte de vida. Mas Deus disse, fique longe do mal. Me obedeça, siga as minhas instruções e tudo correrá bem. E nós decidimos fazer diferente. Aliás, o ser humano fez exatamente o contrário. Desobedeceu a Deus, conheceu o mal e perdeu o acesso à fonte da vida. É isso. Mas está tudo aqui. Esse é o sentido da vida. Por que nós estamos aqui hoje? Por que existe a religião? Por que existe a fé? Por que existe a Bíblia? Por que você ora? Por que você está aqui? No que você acredita? Como é que essa vida faz sentido? É porque a gente entende que nós precisamos ser instruídos por Deus. Deus é que nos dá a direção. E Ele está nos dizendo, fique longe do mal. E você vai ter acesso à fonte da vida. Nós precisamos novamente desejar a árvore da vida, né? A nos alimentar de Deus. E é claro que nós não podemos desfazer aquilo que o pecado fez em nós, aquilo que Adão, a situação em que Adão nos colocou. Mas o fato é que Cristo devolve para nós a possibilidade de comer da árvore da vida. A possibilidade de nos alimentar da fonte da vida, que Ele diz que é Ele próprio, né? Ele diz, eu sou a árvore. Né? Ele diz, eu sou a vida, eu sou a luz, eu sou o pão. É o próprio Cristo. Ou seja, nos é devolvido em Cristo a fonte da vida, da qual o homem perdeu o acesso.
Eu estava sentado ali, né, a gente cantando, e eu estava olhando para aquela árvore. Nossa árvore de ornamentação aqui de Natal. E aí eu pensei, olhe para aquela árvore. Eu pensei, olha aí, a árvore da vida. Aquela do qual o ser humano perde o acesso a aquilo que é bom. Até nos frutos do Espírito que temos ali simbolizados, amor, paz. O ser humano optou em conhecer o mal, por curiosidade, por desobediência, mas Deus tinha reservado para nós o que era bom, e a gente tinha acesso, e nós perdemos o acesso. Nós perdemos. Mas Jesus, é como se Jesus nos colocasse de volta no jardim. E fala, você pode novamente comer do bom fruto. E aí eu tenho que olhar para esse fruto e desejá-lo. O amor, a paz, a gratidão, a alegria, a fé. Porque esse é o sentido da vida, é a gente se alimentar da fonte da vida. É desejar esse fruto. É desejar esse alimento. É ser instruído pela palavra de Deus. É ouvir a Deus e dizer, sim, Senhor. Por que eu faria outra coisa a não ser te obedecer? Quem me ama mais do que o próprio Deus? Por que eu obedeceria uma outra voz a não ser a voz de Deus? O caminho do ser humano é esse caminho de retorno. De desejar a voz de Deus. Muito interessante a narrativa de Gênesis 3, porque até Gênesis 2 parece que Deus era muito bem-vindo na presença ali do ser humano, do casal, nas suas conversas. Mas a partir de Gênesis 3, quando entra o pecado, Deus já não é mais bem-vindo. A narrativa nos diz que quando Deus se aproxima, o casal se esconde. E eles vão ouvir a voz, mas eles preferiam não ouvir a voz, porque eles sabem que vão ouvir a voz de quem pergunta onde você está, o que você fez. A humanidade, essa humanidade que não quer ouvir a voz de Deus. Porque acredita que essa voz é uma voz de cobrança, é uma voz de juízo, sim. Mas quando a gente faz o caminho de volta, através de Jesus Cristo, a voz de Deus passa a ser novamente essa voz de Pai, que nós temos prazer em ouvir, que nos chama, que nos instrui, que diz, esse é o caminho, siga aqui. Siga por aqui. Então eu queria deixar essa reflexão para nós, nessa noite, olhando aqui para os textos de Gênesis, perguntando qual é o sentido da vida humana. Que a gente busque diante de Deus, viver essa vida que vale a pena, que faça sentido, que a gente saiba para onde está caminhando. Que a gente deixe Jesus Cristo e o seu Espírito nos colocar nos trilhos, para que a gente busque a imagem de Deus, busque a bênção de Deus, busque a nossa missão diante de Deus, busque ser família de Deus e busque a palavra de Deus. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pedir que o Senhor faça isso no nosso meio. Jesus, aqui estamos. Primeiro dia deste ano. Para nós, talvez isso seja algo diferente, para o Senhor, com certeza não é.
mas que a nós seja dada a oportunidade de pensar nossa vida, nossas motivações, aquilo que somos, aquilo que fazemos, e que o Senhor com o seu Espírito nos ensine novamente por que fomos criados. Queremos ter uma vida que realmente faça sentido diante de Ti. Queremos a Tua bênção. Queremos a Tua imagem. Queremos abraçar a missão que o Senhor nos deu. Queremos ser família. Queremos ouvir a Tua palavra e obedecê-la. Faz isso, Senhor, em nós, cada um de nós. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém.